Mas voltando à minha indignação quanto ao esporte por que que antigamente, teoricamente, quando tudo era mais difícil, a gente tinha um esporte tão pujante, né? Porque a gente já teve gente que já se destacou com atletismo, cara, com o próprio vôlei, futsal, futebol. A gente tem menino que foi jogar fora, né? Que joga lá na Europa, tem menino que joga em Minas. Eu já mandei alunos já para fazer algumas peneiras. Então, tipo assim, cara, o que está acontecendo? Por que que o poder público não vê isso? Tem alguma coisa, tem alguma desconexão entre a política, entre os administradores e o que a população quer. É falta de recurso? Cara, mas por que falta de recurso? Tem alguma coisa que tá meio incongruente nesse negócio. Será que é porque a gente tá todo mundo então aqui na cidade resolveu pegar e sonegar? Não, beleza, que tem recurso que é próprio da cidade, mas tem recurso que é via União. Não, mas, pô, Brasil, então quer dizer que a gente não recebe aqui, pô, tem que entrar com ação então. Então, eu acho que tem alguma coisa que tá meio que passando, só que quem tem que cobrar, cara, é a própria população. E é brigando, é quebrando os negócios. Não, cara, é tipo assim, eu quero fazer o meu voto valer. Se eu te coloquei lá, pô, cara, vai lá no seu vereador, que eu acho que eu costumo ler, né, algumas coisinhas. E eu tava vendo, né, tem alguns filósofos dos quais eu vi que eu depois fui estudar a nossa grade, viu? Não vou entrar nesses pontos que eu falei pra galera. Mas a gente, infelizmente, não teve algum acesso, né, a todas as áreas da filosofia e tal. E aí eu tava, né, pra dar uma simplificada qual que é o pensamento dele, ele fala, cara, se você quer mudar o mundo, começa por arrumar a sua cama. Então é aquele negócio, cara, se você quer realmente dar uma melhorada em toda a situação, começa lá pela sua casa. Daí, já que a minha instância é mais próxima, não, eu vou cobrar no presidente que está lá em Brasília, vou andar. Cara, você tem alguém muito mais próximo aqui que está direto com você. Vai lá no seu vereador, que por sua vez vai cobrar, né, as secretarias, prefeituras e tal. Então vai na prefeita que vai cobrar o estado, e daí a gente tem que começar daqui. O mal da gente é ver, às vezes, por uma certa indignação, a gente já querer começar o negócio lá de cima. Então, qual que é a situação, cara? Não é fazer arruaça, não é nada. É você ir lá e cobrar o porquê. Que seja você chegar num dia que tiver alguma audiência pública e perguntar, cara, por que que a gente está nessa situação? Vocês já fizeram algum levantamento para a gente saber por que que o nosso esporte está em declínio? Ou então vir perguntar para eles, cara, o que que você acha? Como é que está a nossa situação cultural, de esporte, e de lazer aqui? Ela tá boa? Que eu não vejo nenhum projeto saindo daqui. Mano, como é que funciona esse negócio? Você que tá mais envolvido aí. A gente tem direito ao esporte. Mais umas asas aqui. Beleza. Acredite se quiser. Quando que eu tenho direito? É quando eu era criança de fazer escola? É agora que eu já sou adulto? Pra eu usar um ginásio? Tipo, é meu direito, mas eu tenho que pagar. Esse dinheiro que eu pago vai pro cofre público? Vai pro dinheiro do guarda? Vai pra... Como é que funciona isso, bicho? Cara, é porque é o seguinte, né? Eu não posso falar esse tipo de coisa porque eu não tenho exatamente o conhecimento técnico, né? Para eu chegar aqui e falar. Seria uma Não, porque eu lembro quando eu era criança, eu ia usar o ginásio ali, a gente fazia uma vaquinha pra pagar pra usar o espaço. Só que eu não lembro, porque eu era criança na época. Aí eu tava pensando, velho, cara, como é que funciona? Pra onde? Vamos entender como é que funciona. Eu preciso pagar pra usar um espaço público. Só depois de ver que eu fui parar pra pensar, eu tô pagando pra usar um espaço público. Ou seja, pra você pagar 2 vezes? Pois é, que eu já pagou imposto. Tipo assim, teoricamente, eu acredito que você já deve ter acompanhado algum dos editais que teve já para concurso público. Você vai ver que lá muitas vezes sai como tem a parte lá que são os porteiros, né? E os porteiros, eles ficam por conta de zelar pelo bem público ali, né? Ele tem que evitar depredações, ou então vamos supor que lá tem um jogo né, ele faz aquele controle ali de manter a limpeza, ele fecha, ele dá uma olhadinha de como que está a estrutura. Ele tem que manter aquilo ali íntegro, né? Essa é a função dele. Meu porteiro zelador. Porteiro zelador. Aí eu não sei se virou uma cultura já de um tempo, porque a galera fica muito indignada ali pelo salário que recebe, eu não sei qual que é a motivação. Já isso desde que eu conheço, desde sempre existiu esse negócio. Não, a gente paga lá para usar. Ué, mas por quê? Teoricamente esses porteiros estão lá para... Não, beleza, a gente organiza o horário, e daí você joga, e depois eu entro e confiro se está tudo íntegro. A função dele seria meio que uma fiscalização.
que de fato tem que ter. Né? Porque ninguém quer ir em algum espaço público e lá o cara depreda, vai ao banheiro e faz uma anarquia lá. Pô, ninguém quer isso. Com certeza. E daí o que acabou por convencionar? Isso eu já não sei, mas virou uma espécie de cultura. E eu acredito que todos os pais aqui, a maioria quem já jogou no ginásio, já teve que fazer isso. Você tem que pagar ali um valor para você usar durante a hora. Inclusive, eu faço essa prática lá no meu espaço, por quê? Porque lá é um espaço privado. Se porventura ocorrer um dano, quem tem que arcar com o dano sou eu. É outra situação, né, Bruno? Lá é privado. Agora, enquanto espaço público, teoricamente, mensal, vai uma verba que é para manutenção desses espaços. Agora, o porquê que acontece, eu não sei. Agora, que acontece porque o pessoal sempre está procurando, pô, e aí, tem horário lá para jogar ou não? Porque durante a semana a gente tem, né, os nossos treinamentos, então não tem como. Mas procura tal ginásio. Não, mas lá tá fechado. Beleza, a gente passou por um período em que estava fechado porque era a pandemia. E isso é uma questão, né, né, a pessoa tem que ter o mínimo, né, de senso. Aí é normal. Mas e o porquê que desde antes essa prática existe? Ou então, aquela pessoa que está lá na porta, ela vive só o dinheiro em que a galera paga lá para ela? Eu não sei. Cara, já pensou se em cada ginásio tivesse um profissional de educação física lá? Só para organizar os seria horários. Muito interessante, para ele dar uma orientação. Cara, o que eu mais vejo lá, a gente tem um grupo tem um pessoal que joga vôlei e eles próprios ficam se ajudando. E aí o que acontece lá, cara? Tem uma galera que vai pra lá e volta e meia se fala, pô, mas aí a gente precisava de um horário esse, tem um pessoal que eles não sabem jogar. Inclusive eu tinha divulgado, eu tenho projeto lá pra gente começar com o voleibol, tanto masculino quanto feminino, mas por hora eu quero dar prioridade para o feminino, porque eu vou chegar nesse ponto, a modalidade feminina aqui, eu acho que é uma falta de respeito absurda, cara. Porque a gente não tem nada de fomento para esporte feminino. A nossa turma, eu não vou devagar aqui agora, eu não vou mudar o assunto, vou manter aqui o foco. Daqui a pouco eu chego lá que é muita indignação. Não, você pode ficar à vontade, mano. Mas daí é o seguinte, por exemplo, os meninos falam que se tivesse alguém, né, para poder dar alguma orientada neles... Nossa, que tenso ouvir isso. Seria ótimo, se tivesse alguém, aí a gente olha... Aí já quebra as minhas pernas. Pois é, a hora que eu ouço aquele negócio, fica parecendo assim, pô, cara, você não sabe fazer isso, não. E eu sei, só porque o meu espaço hoje em dia aqui, né, eu tô começando agora, igual eu comentei com você, a gente precisa de fazer uma grande mudança, né, em todo o currículo, porque uma das coisas que me dificultou muito a crescer na minha área é a falta de conhecimento de como investir, de como gerir a minha carreira. Né? De como que eu posso chegar ali, porque a gente até então está sendo formado para quê? Você forma e vira professor. Cara, é uma carreira extremamente digna, mas olha o tanto que você tem que ralar para você ter aquele mínimo. Agora, se você quer ter alguma qualidade de vida, depois eu vou até citar como que era a minha rotina assim que eu saí lá da faculdade. Mas, cara, você tem que trabalhar demais, muito para você ganhar pouco. E aí o que acontece? Se o nosso curso formasse a gente com um pouquinho mais, né, se tivesse algumas disciplinas, que tem algumas que são muito dispensáveis, e ele fosse mais específico para você aprender um pouquinho de gestão de carreira, de como empreender, de como você sair dali, você entrar já no mercado, eu acho que a gente já não estaria tanto falando isso aqui, porque a gente já teria mais iniciativas próprias.